milhares de bebês hebreus meninos, jogados no rio Nilo. Essa foi a ordem do faraó do Egito para conter o crescimento do povo israelita. Muitos pais e mães choraram a morte de seus filhos, mas um bebê, que estava condenado ao mesmo destino, foi salvo das águas pela filha do rei. Este é o podcast Bible Plus e você está ouvindo o segundo episódio de Êxodo, a Sarça Ardente. Moisés era hebreu, descendente de Israel, mas não cresceu com seu povo. Ele recebeu a mais alta educação na arte da guerra, das ciências e aprendeu habilidades extraordinárias que só a realeza tinha acesso. Se você ainda não ouviu o início da história de Moisés, volte no episódio anterior e confira. Moisés foi educado no palácio desde a infância para ser um líder. Quando se tornou adulto, porém, ele se revoltou com as injustiças cometidas contra seu povo e perdeu a cabeça. Moisés, mais uma vez, precisou escapar da fúria do faraó. Acompanhe agora a guinada radical na vida de Moisés e como ele passou de um príncipe cercado de luxo e riquezas a um simples pastor de ovelhas. Acompanhe também como o Deus de Abraão, Isaque e Jacó se revelou a Moisés de maneira sobrenatural. Ao fugir do Egito para não ser morto pelo rei, Moisés cruzou a península do Sinai e se dirigiu ao território de Midian. Para chegar lá, Moisés percorreu uma distância entre 400 e 500 quilômetros, dependendo do ponto de onde partiu do Egito e do local de chegada em Midian. Se hoje em dia já seria difícil fazer essa travessia a pé no deserto, naquela época, então, nem se fale. As condições eram extremamente árduas. Moisés deve ter enfrentado temperaturas elevadas, escassez de água e mantimentos. Além disso, era comum nesse trajeto se deparar com cobras, escorpiões e bandidos, e ser surpreendido por tempestades de areia. Moisés tinha a vantagem de ter sido treinado para superar situações adversas. Como príncipe egípcio, possivelmente ele fez parte do exército, tinha bom preparo físico e sabia lutar. Andando uma média de 25 quilômetros por dia, Moisés deve ter levado por volta de 20 dias para chegar em Midian. Os midianitas eram um povo nômade, organizado em tribos, descendentes de Abraão e de sua segunda esposa, Quetura, com quem ele se casou depois da morte de sua amada Sara. O livro de Gênesis relata o nascimento de Midian e seus irmãos Zinrã, Joksã, Medã, Isbaque e Suá. Eles foram enviados por Abraão para o Oriente e cada um desses filhos se tornou um povo. E isso quer dizer que os hebreus eram parentes distantes dos midianitas. Depois de uma jornada longa e desafiadora, Moisés finalmente chegou ao seu destino. Exausto, depois de dias de viagem, Moisés encontrou um poço, tirou água para beber e matou a sede. E então se sentou para descansar. Algum tempo depois, 7 jovens pastoras se aproximaram do poço para dar água às ovelhas de seu rebanho. Moisés foi visto por elas. As moças começaram a tirar água para encher os bebedouros. Foi quando chegou um grupo de pastores de ovelhas e as enxotou. Saiam daqui. Vão embora. Minhas ovelhas estão com sede. Ao ver aquilo, Moisés se levantou e defendeu as moças.
Elas não vão a lugar nenhum. Se quiser dar de beber às ovelhas, esperem sua vez. Aliás, vamos fazer melhor. Voltem daqui a pouco. Imagine a surpresa das jovens e o susto dos rapazes. Por essa eles não esperavam. Os rapazes foram embora na mesma hora. Moisés estava sozinho e os pastores em bando, e mesmo assim ele conseguiu se livrar do grupo. Talvez os trajes egípcios que Moisés ainda vestia ou a espada que ele deve ter levado na viagem tenham intimidado os pastores, ou simplesmente sua postura e coragem. As jovens eram irmãs. A mais velha e líder do grupo se chamava Zípora. Ela se dirigiu a Moisés e agradeceu. Obrigada pela ajuda. Eles se acham os donos do poço, sempre criam problema. Depois de hoje, espero que não criem mais. Imediatamente, Moisés, por iniciativa própria, começou a encher os bebedouros com a água do poço para espanto das pastoras. Por favor, pare. Isso não é trabalho seu. Imagina. Faço questão. Moisés deu de beber a todas as ovelhas do rebanho das jovens. As moças ficaram admiradas. Elas foram para casa e se encontraram com o pai, Jetro. Ao vê-las, Jetro estranhou. O que aconteceu? Por que chegaram tão cedo hoje? Um homem egípcio nos defendeu daqueles pastores que nos perseguem e ainda deu água para nossas ovelhas. E onde ele está? Ficou no poço. Por que deixaram o homem lá? Voltem ao poço e o chamem para comer pão. As moças obedeceram e Moisés foi levado até Jetro. Jetro era sacerdote em Midian e também era conhecido como Reuel, que significa excelência ou dignidade em hebraico. Reuel era um título que poderia ter sido usado para indicar a posição de Jetro como chefe ou líder espiritual da região. Os midianitas eram politeístas e adoravam vários deuses, especialmente a deusa Baal-Peor. Não há evidências se Jetro conhecia ou não o Deus de Abraão, pelo menos até esse ponto da história. Jetro estava curioso para saber quem era Moisés. Então, você realmente é um príncipe? Sim, eu fui criado no palácio pela filha do faraó. E o que você veio fazer por essas bandas sozinho? Parece estar fugindo de alguma coisa. Na verdade, estou. O rei me condenou à morte. Alguma coisa de muito grave você deve ter feito. Sim, eu fiz. Matei um oficial egípcio para defender um rapaz do meu povo. Acho que eu não deveria ter deixado um assassino entrar na minha casa. Mas espere. Se você é um príncipe egípcio, de que povo você está falando? É uma longa história. Eu tenho tempo. Moisés contou a Jetro tudo sobre ele e conquistou a confiança do sacerdote. Tanto que Jetro o convidou para se hospedar em sua casa. Moisés aceitou e uma nova fase começaria em sua vida. Ele trocou sua vestimenta de linho fino por uma roupa de lã e couro e se tornou pastor de ovelhas. Não deve ter sido fácil no início. Acostumado ao conforto e às regalias do palácio, a ser servido e a não ter que se preocupar com seu sustento, agora Moisés teria que assumir as responsabilidades por tudo o que fazia. Afinal, não havia mais servos egípcios para fazer tudo por ele. Moisés deixou uma posição de destaque na realeza do Egito para aprender a cuidar de um rebanho. Como todo pastor, Moisés passou a usar um cajado para conduzir as ovelhas durante longas caminhadas por terrenos muitas vezes acidentados. Era necessário ter força e resistência, ser ágil para guiá-las e protegê-las de predadores. O pastoreio era um trabalho de vigília constante, 24 horas por dia, 7 dias por semana, atento ao rebanho para identificar sinais de perigo, doenças, cuidar de ferimentos, fazer a tosquia, procurar abrigo, fontes de água e pastagens, ser habilidoso no uso de cordas, facas e ferramentas, construir cercas,
E o principal, não deixar que nenhuma ovelha se perdesse. Caso isso acontecesse, o bom pastor enfrentaria o que fosse para resgatá-la. Como pastor, Moisés precisaria saber se comunicar com as ovelhas, entender seus hábitos e costumes. Muitas habilidades necessárias para esse ofício Moisés já tinha desenvolvido como príncipe egípcio, como liderança e capacidade de tomar decisões rápidas e difíceis para proteger o rebanho e a si mesmo. Ele também havia sido treinado para ser um diplomata, característica fundamental para negociar com outros pastores e comerciantes e resolver conflitos. O fato de ter sido criado como príncipe também favoreceu Moisés na questão do idioma, já que a realeza aprendia a falar várias línguas. Os midianitas falavam uma língua de origem semítica, assim como os hebreus, muito diferente dos egípcios. Mas isso não deve ter sido um problema para Moisés. O problema maior deve ter sido se despojar do que havia ficado para trás e se abrir para um novo estilo de vida e uma nova cultura completamente diferente de tudo que Moisés tinha conhecido até então. Zípora, a filha mais velha de Jetro, certamente ajudou Moisés a se adaptar à sua atual realidade. Ela era uma pastora de ovelhas experiente e nativa do local. Ninguém melhor do que Zípora para ensinar Moisés sobre o trabalho do pastor e as tradições de Midian. Zípora e Moisés se casaram logo depois que ele chegou com as bênçãos de Jetro. O casal teve 2 filhos. Olha como nosso bebê é lindo. O nome dele será Gerson. Você gosta? Sim, amor, é bonito. Moisés explicou o motivo de ter dado esse nome ao filho, segundo o significado em hebraico. Porque sou peregrino em terra estrangeira. Tempos depois, nasceu o segundo filho, que foi chamado Eliezer. Mais uma vez, esse nome estava repleto de significados, como Moisés explicou. O Deus de meu pai foi a minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Deus é minha ajuda. O fato de Moisés ter escolhido esse nome para um de seus filhos demonstra que ele já conhecia o Deus único e invisível de seu pai, de sua família e de seu povo. Na infância, Moisés ouviu sua mãe Joquebede contar sobre como Deus o havia livrado da matança dos bebês, e agora adulto, acreditava que esse mesmo Deus o tinha livrado novamente da morte. Os anos se passaram. Moisés se habituou aos costumes e à vida em Midian. Casou, constituiu uma família, adquiriu novas habilidades e uma nova profissão. Enquanto isso, no Egito, o faraó que havia ordenado a morte de Moisés faleceu e seu filho foi coroado como novo rei. No entanto, ele continuou a tratar os hebreus com a mesma tirania que seu pai. A escravidão castigava o povo duramente. Homens e mulheres já não aguentavam mais tanto sofrimento. Foi quando eles se voltaram para Deus e clamaram pedindo socorro. Tenha misericórdia, Senhor. Hanenu Adonai. Salva o teu povo em que te confia. Inclina teus ouvidos para nossa aflição. Minha alma está angustiada até a morte. Tenha piedade. Perdoa nossos pecados e nos livra das mãos do inimigo. Deus ouviu o clamor do seu povo e se lembrou da aliança que havia feito com Abraão, Isaque e Jacó. Era chegado o momento de enviar um libertador para resgatar os filhos de Israel. Vamos, por ali. Mais um pouquinho e vocês já podem descansar. Certo dia, Moisés estava apacentando as ovelhas do rebanho de seu sogro Jetro. Ele as conduzia para o lado ocidental do deserto até que chegou ao Monte Horebe, também conhecido como Monte Sinai. Naquele momento, aconteceu algo espantoso que chamou sua atenção.
Mas o que é isso? Moisés ficou maravilhado ao ver um arbusto ardendo em fogo, mas que não se queimava. Ao ver a sarça em chamas, ele se aproximou para ver o que era aquilo. Vendo Deus que Moisés se aproximava, disse do meio da sarça ardente: Moisés, Moisés, estou aqui. Não chegue perto. Tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar que está pisando é terra santa. Deus havia se manifestado naquele lugar e por isso era solo sagrado. Moisés tirou as sandálias e Deus continuou: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Imagine viver uma experiência como aquela, estar diante do Deus de seu povo. Um Deus de quem sempre ouviu falar e que agora se revelava para ele de maneira poderosa e sobrenatural. Eu vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos opressores. Conheço o sofrimento deles e por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e levá-los para uma terra boa que dá leite e mel. Agora venha, eu o enviarei diante do faraó para libertar os filhos do Israel do Egito. Deus já tinha um plano para Moisés desde antes do seu nascimento. Por isso ele foi salvo das águas pela filha do rei. Por isso foi criado como príncipe para ter acesso à realeza. Moisés precisou ser retirado do palácio para aprender como era a vida no deserto. E agora, Deus lhe pedia para libertar e guiar o seu povo, como um pastor fazia com o seu rebanho. Acompanhe no próximo episódio de Êxodo a resistência inicial de Moisés ao chamado e o seu retorno ao Egito. Seria Moisés mais uma vez rejeitado pelo seu próprio povo? Seria ele recebido com hostilidade pelo novo faraó? Conseguiria Moisés libertar os filhos de Israel? Tudo na vida de Moisés tinha um propósito que estava prestes a se cumprir.